Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e é preocupante a decisão do governo federal. A gente sabe que o governo não tem interesse em prorrogação do auxílio emergencial. Quem briga por essa causa, quem é? A opinião pública. Alguns parlamentares, os candidatos ao Senado e também à Câmara dos Deputados Federais, nesse momento entendem, compreendem a necessidade da prorrogação do auxílio emergencial. Porém, o governo do presidente Jair Bolsonaro não tem interesse porque defende que o Brasil já está no limite, já chegou no vermelho. E falar em prorrogação não está nos planos aí do governo federal nesse momento, está totalmente descartado. Isso é uma decisão lamentável. A esperança, pois é, a partir de agora você vai entender qual é a aposta. A gente já vem falando aqui sobre a aposta do governo federal. Tudo se resume a esse programa, mas o programa já está atrasado. Estou falando das novas vagas, dos valores do Bolsa Família. Você vai entender a partir de agora todos os detalhes para você compreender toda essa situação. O governo federal descarta a volta do auxílio emergencial e aí prepara expandir mais o Bolsa Família, como já vem sendo programado. A proposta para o aumento da base de beneficiários está aguardando justamente o retorno do recesso dos parlamentares. Mas, através de uma medida provisória, durante essa semana poderá ser anunciado os valores do novo Bolsa Família. Tudo isso, expectativa de que possa acontecer na próxima quinta-feira, dia 28 de janeiro, na live do presidente Jair Bolsonaro. Caso isso não aconteça, Alex, como fica? Aí é aguardar as eleições, a Câmara e Senado, e na outra semana os debates começarem. Debates de auxílio, debates do Bolsa Família, quem vai ganhar essa causa, governo ou os parlamentares? É uma decisão polêmica. O governo federal irá apresentar o projeto de ampliação do Bolsa Família logo após a definição dos novos presidentes da Câmara e do Senado, marcada aí para segunda-feira, dia 1º de fevereiro. A proposta desenvolvida pela equipe econômica visa aumentar, expandir o número de famílias beneficiadas, mas deve manter o valor médio que está sendo pago do auxílio emergencial hoje. Segundo dados do Ministério da Cidadania, são mais de 14 milhões de famílias que receberam benefício em janeiro. Em agosto, no ano passado, o governo havia definido o envio de 34,8 bilhões de reais para o financiamento do Bolsa Família para esse ano de 2021. A proposta, em análise, prevê cortes em outras áreas, justamente para fortalecer o caixa desse benefício. A decisão pela reformulação do programa de transferência de renda deve colocar um ponto final nas discussões sobre o retorno do auxílio emergencial. Essa é a aposta maior do governo federal, colocar um ponto final no auxílio emergencial, na prorrogação do auxílio, em algum plano. Isso se expandir, se conseguir aprovar esse novo Bolsa Família. Bem, conforme havia sido decretado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o assunto voltou à tona nas últimas semanas após a piora da pandemia do novo coronavírus em todo o Brasil e o endurecimento das medidas de isolamento social. O retorno do auxílio está condicionado ao prolongamento do orçamento de guerra, o que é visto como fora de questão por membros do governo. A PEC, que permitiu a flexibilização desses gastos públicos para mitigar os efeitos da Covid-19, expirou no dia 31 de dezembro do ano passado, com o fim do estado de calamidade pública imposto pelo presidente Jair Bolsonaro. Bem, a volta dos benefícios está sendo defendida, inclusive pelos atuais candidatos governistas ao comando do Congresso. O senador Rodrigo Pacheco, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, disse na semana passada, eu falei isso em vídeos anteriores, que o quadro de pandemia demanda assistência do governo, que não descartava a prorrogação do auxílio emergencial e que o teto de gastos não pode ficar intocado. Não pode ficar intocado o teto de gastos. Bem, já o deputado Arthur Lira, que também tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro para ser o novo presidente da Câmara dos Deputados, foi além disso e chegou a afirmar para empresários na última quinta-feira, dia 21 de janeiro, que o mercado aceitaria sim o aporte extra entre 20 até 50 bilhões de reais por mais 6 meses, apesar de defender que o custo fique dentro do teto de gastos.
Essas declarações não caíram bem aos ouvidos dos investidores, que já começaram a cogitar a quebra do limite fiscal, ou seja, ultrapassar o teto de gastos e aí a disparada desses gastos públicos. A apreensão se refletiu diretamente na Bolsa de Valores e fez o Ibovespa, que é a Bolsa de Valores, despencar para casa dos 117 mil pontos na última sexta-feira, dia 22 de janeiro, o nível mais baixo desde o fim de dezembro. Pois é, a B3 não operou nessa segunda-feira, certo? Ontem, dia 25, por conta do feriado de aniversário de São Paulo. A pressão pelo aumento de políticas de proteção social ocorre justamente em meio ao recrudescimento da pandemia em diversas partes de todo o país e os efeitos de novas medidas de isolamento social na recuperação da economia. Os defensores da medida argumentam que é necessário novos estímulos em um momento em que há risco para o aumento da pobreza com a elevação do desemprego devido à restrição de funcionamento de comércios, bares, restaurantes, entre outros serviços. Inclusive, o governador de São Paulo, João Dória, ele decretou a volta de todo o estado para a fase vermelha, a mais restritiva a partir de segunda-feira, ou seja, desde ontem, dia 25, começou em todo o estado de São Paulo, preocupado diante do aumento de infecções e óbitos pela Covid-19. Os riscos para o atraso na vacinação da população também se transformaram em um agravante para a retomada dessa economia agora em 2021. Então, diante de todo esse cenário não previsto no fim de 2020, economistas e entidades já começam a prever o crescimento do PIB mais tímido do que o esperado para esse ano. O que isso reflete? Tudo isso. A aposta do governo federal, o governo já vem defendendo há um bom tempo que não deseja prorrogar o auxílio emergencial. E, finalmente, Alex, quem é que está defendendo a prorrogação? Gente, quem está prorrogando, quem está defendendo essa prorrogação é a opinião pública, a população e, junto com ele, a pressão sobre os parlamentares, deputados federais e senadores. E aí, eles estão levantando a bandeira porque compreendem a necessidade de que haja uma ajuda para essas pessoas. São mais de 48 milhões de pessoas sem absolutamente nada, sem Bolsa Família e sem auxílio emergencial. As pessoas que são do Bolsa Família estão voltando com os valores bem menores do que o auxílio emergencial, mas estão voltando a receber. E quem não é do Bolsa Família simplesmente estão sem nada. E aí, essa luta, essa guerra, essa briga para ter uma prorrogação. E aí, isso será debatido quando? Quem está defendendo? Agora são os candidatos do próprio governo federal. O candidato que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, Arthur Lira, da Câmara dos Deputados Federais, é a favor de que haja o debate. O Baleia Rossi, que tem o apoio do Rodrigo Maia, eu sempre digo aqui, ele apoia também a volta do auxílio, por isso já falou que se vencer, vai colocar em pauta para debater o retorno do auxílio. E no Senado, quem está brigando? Os dois candidatos, tanto a Simone Tebet e também o Rodrigo Pacheco, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Esses candidatos já levantaram a bandeira que são a favor, sim, da volta do auxílio emergencial. Temos outros candidatos também da Câmara dos Deputados. O próprio André Janones, ele é bem claro nisso, que tem que voltar, ele reconhece. Tem o Alexandre Frota, a Luísa Erundina, enfim, são 9 candidatos. E esses parlamentares querem, porque querem a volta do auxílio emergencial, principalmente nesse momento, sem vacinação, com a economia fraca. O que eles defendem? Que haja mais pelo menos 3 meses que sejam pagos fevereiro, março e abril, para tentar diminuir o sofrimento e a situação caótica que o Brasil está enfrentando. Por que o governo não tem interesse em prorrogar? Porque, segundo o ministro Paulo Guedes e o próprio presidente Jair Bolsonaro, o Brasil chegou no vermelho. O cofre chegou no final. Para deixar um português bem claro, eles não querem porque, segundo o próprio Paulo Guedes, o Brasil entrou no vermelho. E não quer ultrapassar isso porque senão piora a situação econômica. Vai entender? É delicado, é difícil. O plano do governo agora é mais vagas e reajustes no Bolsa Família. Essa é a aposta do governo federal. Fazendo isso, aprovando esse Bolsa Família, finalmente eles fechariam todas as possibilidades de uma nova prorrogação do auxílio emergencial. É o que defende o governo federal nesse momento. É delicado, é difícil tentar entender o que passa também na mente dos governantes.
Se a população deseja, se mais de 17 governadores querem, se a opinião pública pede a prorrogação do auxílio, se vários parlamentares, inclusive até os parlamentares da base de apoio do governo federal querem, por que o governo insiste tanto em não querer prorrogar? Teto de gastos. E a fome, como fica? É difícil. Dá a tua opinião a respeito, tá? É importante saber o que é que você entende de toda essa novela. Não esquece de dar um joinha, de dar um like aqui embaixo, faz isso, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever, se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal Campeão. Aproveita e compartilha, tá? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Ainda dá para acreditar? Vai depender desses parlamentares, porque o presidente Bolsonaro, o governo federal, não quer mais prorrogação. Mas os parlamentares, esses que querem, poderão colocar em pauta. E aí é a última esperança. Estou lá no Instagram, tá, pessoal? Lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. A informação aqui é de primeira e o principal, verdadeira, doa a quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para sua reflexão, para sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo e, lógico, você tira suas próprias conclusões. Forte abraço a todos, pessoal. Bye, bye.